Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite a você que nos assiste e vem acompanhando o nosso programa. Nós aqui estamos mais uma vez na companhia do Donizete e da Maria Antônia para levar para você mais um programa intitulado O Consolador, que são perguntas dirigidas ao nosso querido Emmanuel e, assim, é uma obra do Francisco Cândido Xavier. Então, como é de sempre, vamos iniciar o nosso programa, a nossa atividade, fazendo a nossa prece inicial. Então, vamos nos aconchegar da melhor forma possível onde nós estamos, pensando numa imensa cachoeira, um imenso lago, elevando nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, rogando-lhe para que neste momento possamos olvidar todas as nossas inquietudes, e que realmente a sua paz possa nos envolver para que possamos assimilar esse conteúdo maravilhoso que estará desfilando diante de nós. Com muita paz, com muito amor, vamos assim nos asserenando, que assim seja, graças a Deus. Então, para a primeira pergunta da noite, convidamos a nossa querida amiga Maria Antônia para que ela possa estar fazendo a leitura e os comentários necessários. Então, nós hoje vamos dar continuidade, ao capítulo que trata da união, e dentro do item união, nós vamos tratar o item amor e o subitem união. E é por isso que nós vamos, ao dar continuidade, nós ainda vamos tratar da questão da alma gêmea. Então, a pergunta 324 diz o seguinte: o grupo fez essa pergunta para Emmanuel. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Aí responde Emmanuel: somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos
necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado o seguinte: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. Essa passagem, acho que se não me falha a memória, lá de Gênesis, né? Do Velho Testamento. É isso, Doni? Você que gosta da história. Eu não me lembro bem, mas acredito que essa passagem está lá. E daí, a pergunta que é dirigida a ele é justamente tratando dos textos sagrados, se há alguma relação, alguma informação com questão das almas gêmeas. E ele, então, diz que é preciso separar o espírito da letra. Como tudo que nós estudamos em termos, assim, bíblicos, em termos de obras, né? Nós temos que tomar sempre o cuidado que muito daqueles relatos, eles foram apresentados numa época em que as coisas eram muito simbólicas, né? E como Emmanuel fala, é preciso separar o espírito da letra, porque principalmente no Velho Testamento, nessas documentações mais antigas, nós vamos encontrar muitas informações simbólicas, né? E a pergunta aqui é justamente isso: se nos documentos bíblicos, né, haveria alguma referência à questão de alma gêmea. E Emmanuel nos coloca que existe essa passagem: Deus considerou que o homem não deveria ficar só. A interpretação que eu acredito que ele quis dar para essa passagem é de que, eu volto a dizer que eu vejo que, pelo menos dentro do que a gente estuda dentro da doutrina espírita, nós necessitamos uns dos outros, né? E como lá no início da história da criação do mundo, mais uma vez eu reforço que a questão é simbólica, né? Porque não foi bem assim do jeito que está descrito lá na Bíblia, que Deus fez um homem, daí ele fez a mulher, como é que era? Fez a mulher, depois fez o homem, né? Aliás, fez o homem, depois a mulher. Na verdade, essa passagem faz referência à importância de que nós necessitamos uns dos outros para o nosso progresso, desde a criação de todos nós, né? Mas que isto é apenas simbólico, que não é ao pé da letra, por isso ele fala da necessidade de separarmos aqui, porque nós sabemos que a origem não foi dessa maneira, não foi dessa maneira como está lá descrito, mas sim que nós passamos por todo o processo evolutivo, justamente para que nós pudéssemos evoluir desde aqueles estágios primários da nossa existência terrena, passando pelos vários reinos, nós necessitávamos realmente de estar sempre pareado com alguém, para que na troca nós pudéssemos ir desenvolvendo o potencial tanto da multiplicação quanto das sementes do amor, conforme nós já vimos em perguntas anteriores, no próprio livro O Consolador, na 322, né? Quando nós tratamos da questão do amor. Então, essa questão trazida aqui faz referência a um texto bíblico, mas nós sabemos que são simbólicos, que na prática, todos nós tivemos um processo evolutivo dentro daquilo que está contido nas obras básicas, né? E que nós estamos evoluindo há milhões de anos. E que durante esse processo todo, nós não evoluímos sozinhos. Cada um de nós tem sempre outras pessoas que estão próximas de nós, ainda na condição de espíritos imperfeitos, nós temos aqueles com os quais temos grandes afinidades e temos aqueles com os quais não temos afinidade, mas que a reencarnação nos traz para perto justamente para que possamos aprender a amá-los.
e eles se tornarem nossos afins, né? Então, quando essa passagem está dita lá, Deus considerou que o homem não deveria ficar só, é porque a previsão do pai é que os filhos deveriam se amar. Mas para que pudesse desenvolver essa capacidade da luz desse amor divino presente em cada um de nós que somos obras da criação, nós tínhamos que ter parcerias, tínhamos que ter parceiros ao nosso lado, e parceiros no sentido de espíritos, né? Que estariam conosco na nossa jornada para nos dar a chance de fazermos a troca, de nos fortalecermos, desenvolver essa capacidade do amor, e à medida que nós vamos aprendendo a amar, nós vamos criando essas afinidades, né? É neste sentido, então, não pode não conter o conteúdo sobre almas gêmeas. No entanto, a essência do objetivo da criação divina, por si só, define, né, a necessidade de estarmos com o outro através da afinidade para que possamos crescer, progredir. E só não estamos com todos afins porque ainda não estamos moralmente suficientemente progredidos, mas quando nós atingirmos esferas mais superiores, esferas angélicas, nós saberemos melhor experimentar a vivência coletiva de forma extremamente amorosa e experimentar o amor divino em nós. Era isso que eu gostaria de comentar com relação a essa pergunta. Se um de vocês tiver mais alguma coisa. Se não, passo a palavra para o Doni para 325. Então, vamos para a questão 325, né? A pergunta é: a atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra? Vou ler outra vez, tá? A atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra, né? Imagino eu, é só da pergunta que ele está querendo dizer, né, de todos os níveis, né, de plano, né? Nós aqui, né, no momento que nós estamos, em planos mais evoluídos, tal. Então, as almas gêmeas, essa atração vai ocorrer em todos os momentos, porque se diz que no primeiro momento foram criadas, né, com afinidades, né, já no primeiro momento. Resposta: o universo é o plano infinito que o pensamento divino povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Então, aqui, Emmanuel, né, já nos dá uma ideia geral, não está respondendo ainda a questão, mas sobre como é o universo, né? Para todos nós, independente de almas gêmeas ou não, né? Plano infinito que o pensamento divino, Deus, povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado num suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra, no instituto dos trabalhos, das experiências e das provas no caminho infinito do tempo. Então, ele faz uma afirmação e depois coloca a questão da alma gêmea. A primeira afirmação, ele fala da nossa criação, esse momento, né, esse elo perdido que ele coloca como um suave mistério. Então, o momento da nossa criação, né? E aí, né, junta essa afirmação com a questão da atração das almas gêmeas, né, também de forma profunda e inexplicável, pelo menos nos primeiros momentos, né, que arrasta uma para a outra, como ele escreve. E tem uma finalidade, né? Não é só uma afinidade, desculpa a palavra só, né? É uma afinidade no trabalho, é uma afinidade com um objetivo maior,
segundo Emmanuel nos coloca, companheiro das dificuldades, né, das superações, para atingir o quê? Né? A nossa evolução espiritual. Mas vamos para o texto que ele vai falar melhor sobre isso. A ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo, né? Ele dá aqui uma colocação, né, que nós temos um conhecimento relativo sobre isso, nos desígnios divinos, né? Sempre que fala de desígnios divinos, né, o nosso conhecimento ele está se ampliando, mas ainda é relativo e a gente tem noção que está bem longe de nós termos, claro, as questões divinas, né? Então, eu vou ler novamente. A ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo nos desígnios divinos, insondáveis na sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Então, entendo eu que quando ele coloca nessa questão, né, que ele diz insondável, desconhecida ainda para o nosso entendimento da sua sagrada origem, eu recorro, né, à questão 323, onde ele fala assim, no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, porque elas se separam, tomam caminhos diferentes, né? Como nós vimos lá na questão anterior, 323, né? Se perde em dificuldades e separam, e é colocado por Emmanuel que esses momentos são dolorosos, são de ansiedade, são como provações, né? Então, separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas, até que se integrem no plano. Aí está respondendo, vamos, só para a gente ficar atento, o que ele está respondendo aqui. A atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra. Então, ansiosas pela união e pela harmonia supremas, por isso que elas fazem de tudo para estarem juntos. E para estarem juntos nesses momentos, tem que cumprir os desígnios da vida, da nossa vida, da nossa evolução, né? Supremo, até que se integrem. Aí ele fala, no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão de amor divino, finalidade profunda de todas as cogitações do ser, no dédalo do destino. Ao final, eu volto depois. Entendi aqui. No plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão de amor divino. Entendo eu, foi a minha interpretação, que ele já está falando daquele momento em que não temos mais a necessidade do corpo físico. Já a vida espiritual. Razão da pergunta, né? Em todos os planos, sim, haverá um momento que nesse desenvolvimento todo, desde a criação até aí, elas vão seguir unidas, desunidas, sofrendo, mas sempre na afinidade, na mesma procura, né? Onde se reúnem para sempre, porque não poderia dizer para sempre se não fosse esse momento. Porque onde haveria a desunião? No caminho, nos equívocos e nos erros ainda do aprendizado da vida encarnada, né? Nossas encarnações e reencarnações. E aí só poderia ser, né, para sempre nesse momento de evolução espiritual.
A próxima questão, que é do Jimmy, vai dar uma ideia sobre essa questão, porque vai ser retrucado, entre aspas, tá, pessoal? E aquela questão que diz que, mas isso é com o Jimmy daqui a pouco, fiquem aí, né? Eu vou ler novamente aqui, o final. Finalidade, né? Finalidade, os dois têm essa harmonia e têm a mesma finalidade, né? Até o momento que se reúnem. Finalidade profunda de todas as cogitações do ser, de todos os seres, mas está falando, né, das almas gêmeas, mas todos os seres estão nesse caminho. E aí ele fala, no Dédalo do destino. Dédalo, o que é Dédalo? Era um personagem da mitologia que criou o quê? Um labirinto, onde prendeu o Minotauro. Então, no Dédalo, Dédalo significa labirinto, né? São essas nossa vida do momento da criação, como diz Emmanuel, que eu gostei bastante dessa palavra, ele escreveu, o instante da nossa criação está mergulhado num suave mistério, até aquele momento de nossa vivência mais espiritual, mais evoluída, né? Sem necessitar do corpo físico, nós vamos andando pelos labirintos, os equívocos, as decisões erradas, os males, as consequências, expiações, provações, e como é aqui a questão é a alma gêmea, junto ou separado daquele, né? Né? Porque são almas gêmeas, é feminino, né? O termo, onde a alma, nossa alma gêmea, né, está ali junto no apoio um do outro, porque os dois têm, como Emmanuel nos disse, logo na questão 323, a afinidade, o mesmo objetivo, estão juntos, assim, há uma perfeição, uma total afinidade entre os seres, senão não seriam almas gêmeas, né? Então, da questão 325, né? O que eu entendi foi isso. Aí deixo para a Maria Antônia, para o Jimmy, fazer as considerações, e depois o Jimmy dá sequência a essa questão, a próxima questão, que é a continuação dessa, né, Jimmy? Mas eu não tenho, sobre a sua questão, não tenho nada a comentar, a não ser que a Maria Antônia queira comentar. Não, eu passo a palavra para você, Jimmy, para você ler para 326 já. Tá, obrigado. Na questão 326, é uma questão que foi feita a Emmanuel da seguinte forma: a união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? O amor das almas gêmeas, assim responde Emmanuel, não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Então, eu gostaria aqui de exemplificar com uma obra espírita, que é a obra Renúncia. E Renúncia é um livro, né, que o próprio Emmanuel nos traz através da mediunidade do Chico, que é um romance que descreve a existência de Alcione, que é um espírito que ela vai passar por uma reencarnação de renúncias e dedicação a todos que a cercam, né? Demonstrando, assim, uma lealdade aos bons princípios, porque ela vem no século, se eu não me falha a memória, se é no século XIV, na cidade de Paris, na época de Luís XIV, perdão. Às vezes a gente está confundindo o século com o nome do rei. E ela apresenta o sacrifício de amor, abnegado mesmo, que volta para a luta terrestre para estar com aquele espírito
que no passado ela teve um grande amor por ele, né? Mas só que esse amor, ele naquela condição espiritual para ajudá-lo nas provas, expiações e reparações que ele tinha que fazer nessa nova existência na qual os dois estavam colocados. E Alcione é levado pelo amor na sua maior expressão. E é isso que trata essa pergunta 326. Porque ela está muito interessada em auxiliar no progresso espiritual também desse espírito, né? Que ele está preso nos erros que atrasam a evolução. E ela precisou, assim, durante algum tempo, para poder se preparar para que possa iniciar a sua missão e poder ter um êxito dentro disso. Então, o grande amor do passado, os acertos e desacertos desse grupo que reencarna em conjunto para novas conquistas espirituais e a dedicação amorosa, né, desse espírito, servem para que a gente possa desenrolar, né, todo um entendimento sobre essa questão que está sendo proposta nessa questão 326. Então, ela, só para ter uma ideia, conforme a Emmanuel nos coloca na, na obra, né, ela vem de um planeta próximo à constelação de Sírius. E realmente já existe um avanço muito grande, né, nessa região cósmica. Então, ela volta para poder, assim, ajudar aquele espírito que ela sente uma grande afinidade, né? Então, aqui, nessa questão toda, demonstra tudo isso, né? Como diz assim, o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, né? Porque atinge uma culminância evolutiva muito grande, que acontece que a gente vê isso na questão de, nesse caso, Alcione. Então, o amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Então, esse romance, ele demonstra muito bem essa questão, né? Através da dedicação, de enfrentar o Santo Ofício, a Reforma Protestante, as perseguições, também a questão da Companhia de Jesus. Então, eu deixo assim essa indicação para que realmente a pessoa possa, quem está nos ouvindo, possa ver esse romance, fazer uma boa leitura. E também eu acredito que nessa questão toda, tanto o Doni quanto a Maria Antônia podem acrescentar algo em seus comentários. Eu passo as questões para você. Não, não tem nada a acrescentar, não, Dona. Acho que podemos ir para 327, né? Se todos os seres possuem a sua alma gêmea, qual a alma gêmea de Jesus Cristo? Aí responde Emmanuel. Ousado, né? Quem fez essa pergunta. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos, num paralelismo injustificável, porquanto em Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito. Nele cessaram os processos, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos compete a atingir, representando para nós outros a síntese do amor divino. Somos compelidos a considerar que de sua culminância espiritual enlaçou no seu coração magnânimo com a mesma dedicação a humanidade inteira, depois de realizar o amor supremo. Então, que ele já deixa claro que nada tem a ver a gente fazer esse tipo de comparação, né? E que
se está se falando em conceito de alma gêmea, qual seria a alma gêmea de Jesus? Ao fazer essa pergunta, eu acho que a gente já está deixando claro que não entendemos o significado da alma gêmea que o Emmanuel vem trazer. Porque apesar de aparentemente, então eu lembro agora do espírito e da letra, então na letra parece que Emmanuel está falando de um amor entre pessoas que seriam almas gêmeas encarnadas, né? Quando, na verdade, é o amor entre espíritos, seja encarnados ou desencarnados. Mas que não se justifica perguntar qual seria a alma gêmea de Jesus, uma vez que Jesus veio à Terra, primeiro ele é o governador. Então, um objetivo dele com relação ao nosso planeta, é ele que é o responsável pelo nosso planeta. E ele já provou por si próprio, né, por toda a sua grandiosidade, que ele é o amor já, é a essência divina pronta, né? E que ele não precisa de outra alma para progredir. Mas que se pensássemos na questão da alma em progresso, quem precisa somos nós, que somos imperfeitos e vamos precisando de outras almas e estabelecendo afinidades. Embora o tempo todo ele fale de como se fossem duas almas, mas a gente depois vai perceber, porque ele já começou a mudar a forma de falar, né? Na pergunta 325, ele faz referência a almas irmãs que caminham. Ele não fala mais em almas gêmeas, ele fala em almas irmãs. Então, na prática, o que a gente nota, primeiro, Jesus não precisava ter alma para progredir, porque ele já havia progredido tudo que nós ainda temos para caminhar, né? E o objetivo maior de ter alguém com quem caminhar é justamente por progresso. Jesus já havia alcançado essa culminância. E aí ele fala que não se justifica a necessidade de estabelecer e condicioná-lo aos meios humanos no paralelismo injustificável, porquanto Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito, porquanto em Jesus, né? Então, todo o progresso que ele fez, todos nós temos que fazer esse progresso. E ele já alcançou o dele. Daí ele fala que nele cessaram os processos, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos compete ainda atingir. Acabamos de falar agora. Representando para nós outros a síntese do amor divino. Então, ele é a síntese do amor divino. Então, diante dele, nós somos compelidos a considerar que do seu progresso, da sua culminância espiritual, ele já enlaçou, né, com o seu coração magnânimo e a mesma dedicação à humanidade inteira, depois de realizar o amor supremo. Acho que está bem claro que Jesus não precisa de alma gêmea, né? Que ele já atingiu a culminância do amor divino, que é o que nos espera no nosso processo evolutivo, e nós vamos demorar muito tempo para chegar lá, mas um dia chegaremos também. Era isso que eu tinha para complementar, para comentar, né? E passo então a palavra para o Doni, para ver as 328. Ou se tiverem algum comentário nesse sentido. Não, não tenho nenhum comentário. Jimmy? Bem, não. Então, pode ir para 328, né? Então, vamos para a questão 328. Aí nós vamos sair, né, de um patamar altíssimo, né, que foi colocar Jesus na rodada aqui, né, já que tem alma gêmea, vamos experimentar o que Emmanuel fala, né. Agora vamos trazer mais para o nosso nível aqui, né, terra mesmo, né. 328. Perante a teoria das almas gêmeas,
como esclarecer a situação dos viúvos que procuram novas uniões matrimoniais, alegando a felicidade encontrada no lar primitivo, né? Então, pela época, né, o que era comum é a separação pela viuvez, mas hoje, né, a separação mesmo, né, os casais se separam, casam novamente, algumas pessoas casam mais de uma vez, né, então as separações e os novos enlaces, novos casamentos, novas uniões, vamos por essa palavra, sem trazer a formalização do casamento, elas ocorrem de muitas formas, né? Então, resposta. Não devemos esquecer que a Terra é ainda uma escola de lutas regeneradoras ou expiatórias, onde o homem pode consorciar-se, unir-se, né? Várias vezes, sem que a união matrimonial se efetue com a alma gêmea da sua, muitas vezes distante da esfera material. Então, e deixando claro, né, que essa alma gêmea, para o nosso entendimento, não tem aquela questão poética, né, do casal de marido e mulher, ou mesmo da afinidade de uma família, né? É perfeitamente possível, como ele diz aqui, né, no nosso nível ainda, né, a união com outras pessoas, tá? E seja lá como foi, como nós temos hoje, né? As uniões hetero, as uniões homossexuais e todo tipo de união e convivência, né? A criatura transviada, até que se espiritualize para a compreensão desses laços sublimes, está submetida no mapa de suas provações a tais experiências, por vezes pesadas e dolorosas, né? Então, realmente, para o nível que estamos, no labirinto, né, como foi colocado ali ainda, do nosso destino, dentro dos nossos equívocos, dentro dos nossos valores, dentro das nossas procuras, né, acertadas ou não, né, como ele fala, a criatura transviada, estamos indo no caminho da evolução e vão acontecer essas uniões. Uniões que nos trazem felicidade e outras que não, né? Pode trazer, né, sofrimentos, na verdade, né? Para ambos, né? Para ambos. E ele termina, né? A tais experiências, por vezes, pesadas e dolorosas. A situação de inquietude e subversão de valores na alma humana justifica essa provação terrestre, caracterizada pela distância dos espíritos amados, que se encontram num plano de compreensão superior, os quais, longe de desdenharem as boas experiências dos companheiros de seus afetos, buscam facultar-lhes com máxima dedicação, de modo a facilitar o seu avanço direto às mais elevadas conquistas espirituais. Então, o que uma alma gêmea espera, né? Mesmo havendo esse relacionamento com outros espíritos, o que importa para ela é seu crescimento espiritual, a aprendizagem que vai ter disso. Não há aí, se a gente já está pensando em alguma coisa parecida, né, com ciúmes, né, com posse, né, é minha alma gêmea, é minha, né? Não, né? Há um interesse, uma afinidade, como se diz nas questões anteriores, né, nesse nosso transitar, né, de evolução. Ajuda total, afinidade de valores, né? Buscando juntos, né? Está fora, não está no plano terreno, pode estar no plano espiritual, pode nem estar na relação, pode estar como amigo, pode estar em qualquer posição, mas sempre, né, assim, querendo o melhor para sua alma gêmea, do jeito que Emmanuel está nos colocando aqui, né?
Só terminando, né? Como eu só vou ler novamente. De modo a facilitar o seu avanço direto às mais elevadas conquistas espirituais. É o que se espera daquele que nos quer verdadeiramente bem, né? Como é definido até o momento a alma gêmea ou as almas gêmeas. Alguém tem mais alguma colocação? Não. Que a próxima questão, né, eu não sei se capaz de ter tempo, ela vai nesse mesmo sentido, mas aí com, né, mas Jimmy, Maria Antônia, nós temos aí cerca de 7 minutos, né? Vocês que sabem se a gente deve ir. Dá para Dá sim, tratar desse aqui, né? dá para fazer, tá Né? tranquilo. Então Porque ela é vamos bem lá. curta. Bom, a questão 329, feita em Emmanuel, foi feita da seguinte forma: os espíritos evolutivos, pelo fato de deixarem algum ser amado na Terra, ficam ligados ao planeta pelos laços de saudade? Aí ele responde: os espíritos superiores não ficam propriamente ligados ao orbe terreno, mas não perdem o interesse afetivo pelos seres amados que deixaram no mundo, pelos quais trabalham com ardor, impulsionando-os na estrada das lutas redentoras, em busca das culminâncias da perfeição. A saudade, nessas almas santificadas e puras, é muito mais sublime e mais forte, por nascer de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida no interesse divino, opera as grandes abnegações do céu, que seguem os passos vacilantes do espírito encarnado, através de sua peregrinação expiatória ou redentora na face da terra. Bom, nós temos aí vários exemplos que a gente pode estar colocando, né? Um maior deles, que é do nosso conhecimento, é a questão do Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito superior que já foi convidado, né, a governar outras esferas, mas ele preferiu ficar ao lado, né, de Jesus, e ele diz o seguinte: enquanto estiver uma lágrima aqui no orbe terrestre, ele quer ficar para poder ajudar essas almas, né, que elas estão transviadas. E também, numa escala um pouco menor, também nós temos as mensagens da Casa Espírita, onde os amigos espirituais, através das mensagens, eles buscam nos alertar sobre as condições pelas quais nós estamos passando. Um alerta, alguma coisa que nós estamos esquecendo de praticar. Esse é um amor divino que realmente, gerado por uma culminância de perfeição, então a saudade acaba sendo o seguinte: esse amor de uma sensibilidade superior que é convertida no interesse divino na qual, que é o nosso bem-estar. Então, às vezes, quando nós temos a palavra do plano espiritual nos dando um alerta, temos que realmente prestar muita atenção, porque isso vem, às vezes, até de espíritos superiores, que alguém traz para que nós possamos caminhar de uma forma adequada, tranquila, cumprindo os nossos deveres, amando aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, resumidamente, seria isso de uma maneira mais direta. Se alguém quiser agregar algum comentário, por favor, fique à vontade. Você citou o exemplo do renúncia, né? O que me fez lembrar foi a história do Públio Lentulus, né? Com a Lívia, um espírito que já estava em planos bastante elevados, porque havia progredido muito, né? Já não tinha mais necessidade de enfrentar encarnações de sofrimento aqui, mas por um laço afetivo muito intenso com Públio, né? E para ajudá-lo, ela reencarna na Terra ao lado dele, né? E enfrenta situações de largos sofrimentos aqui encarnada, mas sempre muito forte, né? Dada a sua elevação moral.
É bem isso mesmo que ele descreve aqui, né? Eu só me lembrei do exemplo. Eu, só para lembrar para você, né, já que você lembrou disso, eu li que o Emmanuel visita a Lívia uma vez por ano. Ah, é? Né? Que a ela está em planos mais elevados que Planos ele. elevados. Dentro dessa esfera que ele se encontra hoje, né? Isso é para a gente poder ter uma noção da evolução. Né? Ah, ótimo. Obrigada. Ótimo. Então, estão finalizando? Sim, né? Então, 43 vai, né? nós estamos finalizando mais esse programa. Estamos nos despedindo agora. Time, Maria Antônia, eu. Nós vamos fazer a prece final daqui a pouco, pela Maria Antônia. E, como sempre, ao final, aquele pedido, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, considerações, críticas, nos enviem. Pode ter certeza que tudo será muito bem recebido. Aí abaixo segue no rodapé as informações da gravação de hoje e os contatos para os dados para o contato. Né? Então, até a próxima. Então, vamos fazer a prece de encerramento, levando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e à sua amada Mãe Maria. Senhor bom Deus, Jesus amado Mestre, Maria Santíssima. Nós aqui estamos, mais uma vez, com o coração pleno de gratidão por esses aprendizados e por estarmos aqui recebendo esses conhecimentos que nos aclaram e nos ampliam o nosso conhecimento, não só intelectual, mas que alimentam a nossa alma. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade bendita e pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita. Agradecemos a Emmanuel e a Chico por mais esta, pela oportunidade de mais neste encontro recebermos esta fonte viva que alimenta a nossa alma. Senhor bom Deus, segue conosco, amparando-nos, envolvendo-nos sempre da vossa amorosa proteção, vossa amorosa misericórdia, para que possamos, Senhor, superar mais rapidamente as nossas deficiências espirituais, para que possamos ser luzes no caminho daqueles com os quais nós estivermos. Que a sua paz, Senhor, permaneça conosco agora e sempre. Assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.